são reajustes no processo de maturidade, né? Exatamente. Não tem como não existir crise em algum momento. Exatamente. Seja no projeto inicial de ser mãe, seja no todo o transcorrer da gestação. Exatamente, isso mesmo. E depois quando o bebê vem, é tão imprevisível esse bebê, não é? Exatamente. É aquela criança que nasceu, não é? E não aquela que a gente desejaria, queria, etc. O que ocorre muitas vezes é que a mãe que quer ser mãe, ela vai poder desenvolver essa empatia tão fina com o seu filho e na capacidade da troca que vai havendo entre eles, desenvolver um afeto que é único, cantado pelos poetas, pelos músicos, pintada pelos nossos grandes artistas, né? Então, a maternidade, ela tem uma aura, né, de magia, porque nós temos isso em comum com os animais, nós somos mamíferos, nós nascemos como qualquer animal nasce, mas psiquicamente nós vamos nascendo aos poucos, nós não nascemos só quando nós saímos do ventre materno, nós vamos nascendo aos poucos, não é? E então a mãe, quando ela tem o seu filho, ela nasce como mãe daquele filho. O Winnicott fala da mãe suficientemente boa para aquele bebê. Às vezes a mãe ela é suficientemente boa para aquele bebê e não é tão sintonizada com um outro bebê que ela possa ter. Não é? Porque é um encontro de intersubjetividades. O bebê já nasce com a sua carga genética. O ser humano é muito mais epigenético, ou seja, ele é aquilo que na interação com o meio ambiente ele vai se tornando. Né? E o grande meio ambiente do bebê é a mãe e o pai. E o que seria essa mãe suficiente? A mãe suficientemente boa? A mãe suficientemente boa é aquela que consegue compreender o seu bebê, entrar em sintonia com ele, se comunicar com ele. O bebê não entende português, eu te amo, meu filho, você é a razão da minha vida. Ele entende barriguinha cheia, fraldinha trocada, soninho tranquilo. Ele entende toque, olhar. Toque. O toque é importantíssimo. Então, como a mãe banha o seu bebê, né? Como ela alimenta, dá de mamar o seu bebê. E não é só o toque de pegar este bebê e simplesmente dar banho, mas a qualidade do toque. A qualidade do toque, o afeto que se passa naquele cuidar. O Winnicott fala de handling e de holding. O holding é a sustentação. E essa sustentação não é só o colo físico, é o colo psíquico. A mãe suficientemente boa, ela dá o suficiente, não precisa ser mega, plus. É o suficiente, é na justa medida. Né? Na justa medida, ela pode proporcionar ao seu filho uma condição de bem-estar que permita a ele desenvolver uma confiança de base na vida. Porque o bebê, quando nasce, ele vive uma situação simbiótica com a mãe e da mãe com o bebê. Essa fusão, né, que se passou durante a gestação. Não é? A mãe gestando o seu bebê, ele dentro do útero, sendo alimentado através da placenta. Não é? Então, a passagem do nascimento da vida aquática para a vida aérea, para o bebê, é a cesura dele também. Ele vai ter que se adaptar ao mundo.
né? Então, quando o bebê estava no útero, ele tinha ar-condicionado perfeito, o melhor restaurante do mundo com todas as calorias balanceadas. Ele tem iluminação perfeita, ele tem sonorização perfeita, ele está perfeitamente adaptado, né, neste meio ambiente. Quando ele nasce, ele perde tudo isto. A gente usa a metáfora da expulsão do paraíso, né, do mito do Éden. Estava tudo bonito, de repente sai e vira tudo o contrário, uma peripécia. Ele tem choque térmico, a luz, ele tem choque de luz, ele que estava lá embalado com o melhor transporte do mundo no líquido amniótico, ele sente o peso do próprio corpo, ele tem que chorar para mamar, ele tinha tudo satisfeito sem que ele pedisse. Ele não vivia o sentimento de falta. Vai nascer, vai experimentar a falta, né? Então, a mãe que sabe disso, que tem essa sintonia, né, que é capaz, inclusive, de ter uma certa reverie, um certo devaneio em relação ao filho. Aí entra os nossos desejos em relação aos nossos filhos. Muitas vezes, esses desejos vão atrapalhar, mas é muito importante que eles existam, que é você ter a possibilidade de sonhar.